Olá, turma, boa tarde. Olha nós de novo aqui, tá? Para continuar o assunto e finalizar a parte das aves, beleza? Não tem exercício no livro, porque vocês já fizeram no segundo bimestre, ok? Como eu falei na aula anterior, na aula de 7 e 10, é apenas uma revisão, tá? Daquilo que a gente estudou no fim do segundo bimestre, né? Lá no meados do fim de maio e início de junho, ok? Então, bora continuar aqui a nossa aula, o nosso assunto, a nossa revisão. Tá? Amanhã a nossa aula será através do aplicativo Zoom, beleza? Eu vou mandar o link para vocês lá, tá? A gente vai falar sobre répteis nessa aula, né, de amanhã, e também iremos continuar na próxima semana, sem ser nessa que vem, na outra, que vai ser a terceira semana, aí a gente já entra em conteúdo novo, que vai estudar sobre os anfíbios. Também vou entrar em contato com alguns alunos que ficaram devendo atividade, ficaram com algumas notas baixas, para recuperar, né, a nota do segundo bimestre e a gente poder fechar essa nota, beleza? Você pode estar vendo aqui, ó, do avião real, né? Do avião da Amazônia, beleza? Então vamos lá, galera, ver o conteúdo aqui e finalizar, né? Reprodução, né, das aves. A reprodução, como eu falei para vocês na aula anterior, ela é interna, né? A fecundação ela vai ocorrer interna. Você tem que ter um macho e uma fêmea para que ocorra essa reprodução, né? Para trocar o material genético, trocar o gameta masculino e feminino, ok? E as aves são animais ovíparos. O que quer dizer com isso? Elas colocam ovos, né? Vocês viram em aulas anteriores, quando eu falei para vocês sobre diferença entre reprodução sexuada e assexuada, né? Eu falei para vocês na reprodução sexuada, tinha até uma imagem lá, vocês lembram do elefante, né, da tartaruga, que você tem ovíparos, ovovivíparos e vivíparos, né? Nós, aqui, seres humanos, mamíferos, somos, vivíparos, né? Nós nos desenvolvemos dentro de uma bolsa, né? Dentro da mãe. Já os animais ovovivíparos são que ficam durante um tempo dentro do ovo e esse ovo eclode dentro da fêmea, né? Dentro da mãe e os filhotes lá nascem, né? Depois eles são liberados. Já os animais ovíparos, todo o seu desenvolvimento é dentro de um ovo, fora do corpo da mãe. Ovovivíparos, dentro do corpo da mãe, eclode aquele filhote e sai. Ovíparos, exclusivamente dentro da mãe. E as aves chocam os ovos, né, e cuidam dos filhotes após o nascimento. Esse comportamento de cuidado com a prole é o chamado cuidado parental, né? Que toda mãe, né, ela vai ter com seu filhote, né? Geralmente lá pode escolher, tá, pessoal? Mas geralmente quem fica para cuidar é a mãe, né? Enquanto o pai vai em busca de alimento e vai defender também. O pai pode ficar também, pessoal. Pode haver essa troca, viu? O pai ficar lá chocando, né? Os ovos e defendendo ao mesmo tempo e a mãe procurar alimento, viu? Não é somente a mãe que fica chocando os ovos enquanto o pai vai cuidar do abrigo, defender e procurar alimento. Eles podem alternar, ok? Aqui, ó, o órgão, né, estrutural da fêmea e de um macho, né? Aqui, ó, você tem um macho. Opa, não saiu a canetinha. Aqui você tem um macho e aqui você tem a fêmea, né? Que são as estruturas dos órgãos internos dessa fêmea e desse macho, né? Você pode observar aqui no C, ó, ambos têm cloaca. Lembra que eu falei para vocês, né? Que as aves, elas não possuem bexiga, porque a bexiga, a função dela é armazenar, né? Aquela urina, né? Aquela ureia, para ela ser liberada para o meio externo. Se tivessem bexiga, o seu corpo iria pesar e isso dificultaria o voo das aves, né? Principalmente as migratórias, que precisam percorrer grandes distâncias, né? Voando para reproduzir, para procurar alimento, ok? Então, ambos possuem cloaca, é por onde eles vão eliminar, né? Aquelas fezes pastosas, né? Que é a mistura, né? Da urina com as fezes. Aqui você vai ter o pulmão, tá? Mas aqui em cima, ó, em L, você tem o pulmão. Lá no pulmão, próximo a ele, tem os sacos aéreos, falei na aula anterior para vocês, né? Que também facilita, né, no armazenamento de ar para essa ave voar.
né? Aqui você no óvulo, você tem um ovário, logicamente, só quem vai ter o ovário é a fêmea, né? O macho não vai ter, porque o macho produz espermatozoide e a fêmea produz o óvulo, né? E aqui no D você tem o oviduto, né? É onde esse óvulo vai percorrer o caminho, né? E em R você tem o rim, ambos possuem rim. Eles não têm bexiga, mas têm rim, né? Porque eles têm que fazer a filtração, né, das substâncias e eliminar em forma de urina, né? Aqui em S você tem um ducto diferente. O ducto diferente, pessoal, é por onde o gameta masculino vai percorrer, tá? O espermatozoide. Quando ele sai do testículo, que lá é onde ele vai ser produzido, aí vai lá para o epidídimo, onde ele vai amadurecer e se desenvolver. Quando o macho liberar, né, esse espermatozoide para fora do seu corpo, ele sai lá do epidídimo, ele vai percorrer esse ducto diferente e em encontro, né, com o óvulo da fêmea, onde irá ocorrer a fecundação e dar origem, né, ao zigotinho, lá, ao embrião, que vai se desenvolver depois em uma ave. Vocês vão estudar sobre... Tá, saiu tudo. Vocês vão estudar no 8º ano, tá? Sobre o sistema reprodutor. Tenho pressa, lá no 8º vocês vão estudar. Eu estou pagando bem aqui para continuar. Incubação e desenvolvimento. Aqui, ó, na incubação e desenvolvimento, o ovo precisa ser incubado, né? Porque ele precisa estar numa temperatura adequada, né? Também não precisa ser muito quente e também não precisa ser muito frio, ok? Mas ele precisa ser uma temperatura que ele se mantenha aquecido, né? Em todas as espécies, o casal ou somente um dos pais deita-se sobre o ovo, né? Como eu havia falado para vocês ainda há pouco, né? Pode ser o macho, pode ser a fêmea, né? Os pássaros constroem ninhos onde dispõem dos ovos. Em sua maioria, né, opa, não deixa eu tomar outros. Em sua maioria, quem vai construir, pessoal, é o macho, né? O macho ele vai construir lá na dança do acasalamento, né? Quando ele quiser conquistar a fêmea, né? Não é só fazer aquela dança, mostrar as suas penas, a sua plumagem, né? Que são bonitas. Vocês sabem, né? Que os machos são mais bonitos que as fêmeas porque eles precisam conquistá-las, ok? Então, o macho ele precisa também mostrar que ele tem conhecimento, né? Que ele sabe construir um bom abrigo aonde essa fêmea vai fazer a postura dos ovos, ok? Então, na maioria das vezes, quem constrói esse ninho é o macho, mas pode ocorrer do que o macho ele conquistar a fêmea antes e ambos irem construir o ninho, tá? Mas em sua maioria eles constroem antes, tá? E na época da reprodução começa com os cantos, né? Ó, com os cantos que requebros, né? Que são as danças. Eu mostrei um vídeo para vocês, né? Do macho para a fêmea, né, que ele precisa conquistar. Entre os pássaros, a monogamia. O que quer dizer isso? Né? Eles são fiéis, né? Os pássaros, eles, quando conseguem conquistar a fêmea, né? Esse macho consegue conquistar a fêmea, ele vai viver para sempre com ela, tá? Então, por isso que ocorre a monogamia. Só tem um parceiro a sua vida toda. Se um deles morrer, o outro também morre. Eu contei isso uma história para vocês que eu tinha calopsita, né? Contei isso para vocês, não vou repetir, né? Que morreu um, depois o outro também acabou morrendo, né? Durante o período de criação dos filhotes, o macho alimenta e é responsável pela defesa, okay? Então, como eu falei para vocês, repetindo, o macho ele vai defender e procurar alimento enquanto a fêmea fica lá cuidando, né? Mas pode ocorrer que o macho fique lá protegendo e a fêmea vai procurar alimento, tá? Pode haver essa troca, tá? Eles são bem parceiros, tá? Diferentemente do ser humano, né? Claro, há casais fiéis, né? Mas vocês sabem como o mundo de hoje está louco. Aqui é o desenvolvimento do ovo. Você pode ver aqui, ó, o filhotinho, né? O pintinho aqui se desenvolvendo, né? Aqui você tem as estruturas, ó, você vai ter a albumina, né? A clara, né? Proteína. Você tem a cavidade amniótica, que vai proteger esse embrião. Você tem o saco vitelíneo, que você tem o alancório, né? O alancório é alantoide com córeo. São camadas protetoras. No 8º ano vocês vão ver isso também. Vocês vão estudar toda essa estrutura aqui em embriologia, ok? Saco vitelínico, a função dele é nutrir esse embrião. É o saco vitelínico que passa o nutriente. Por quê?
nós, seres humanos, que temos desenvolvimento interno dentro da mãe, quem nos alimenta, né? Claro, a nossa mãe, tudo aquilo que ela come, né, os nutrientes vão passar para nós. Passa através, né, do cordão umbilical, né, pela placenta e cordão umbilical, onde vai acontecer também as trocas gasosas, né, também a liberação das excretas. Como o passarinho que está se desenvolvendo aqui dentro desse ovo, né, esse pintinho aqui, ele não tem cordão umbilical, né? Ele não está ligado à mãe. Então, como é que ele vai nutrir, crescer? É o vitelo. Olha, percebe aqui que no início ele é pequeno, né? O pintinho aqui ele está pequeno, né? Não vou falar mais isso porque vai pensar besteira, né? Esse pequeno passarinho aqui, ó, ele é pequeno e o saco vitelino está grande. Quanto mais esse passarinho se desenvolver, este saco vitelino aqui, ele vai diminuindo, né? Porque vai nutrindo, vai diminuindo até ele ficar grande, quebrar o ovo e conseguir se livrar. Quem aí já teve o azar de comprar ovo caipira, né, na feira e sem querer, quando foi quebrar, tinha lá, né, o passarinho lá, o pintinho lá dentro, né, acabou morrendo. Aqui, ó, desenvolvimento, né, embrionário do ovo, aqui, por exemplo, só as células ainda, né, se desenvolvendo. Vou terminar o dia todo ainda. Ok, ó, terceiro dia ainda está se desenvolvendo, ó, quarto dia ainda pequeno embrião, né? Olha aqui, ó, quinto dia já começou, né, a se desenvolver aqui, ó, principalmente as células sanguíneas, ok? Vai dar origem depois ao coração dele. Aqui, ó, décimo dia já está bem grandinho, ó, né? Aí vai, ó, depois começa a criar penas, vai se desenvolvendo, eclode e ele nasce, ok? E ainda aqui, ó, as ordens, né? Você tem vários tipos de ordem de... Eu até passei uma pesquisa para vocês sobre isso, né? Para vocês verificarem as ordens dos pássaros que se encontram na região amazônica, né? Você tem Reiforme, né? Que é a imã da América do Sul, Estriciforme, né? Informe, pessoal, é por causa do filo, né? Por causa das classes que esses animais estão classificados, né? Que são piciformes, né? Que são aves, né? Tinaniforme, né? Cordona, perdiz, piciforme, pinguim, galiforme, galinha, né? Todos esses tipos de ordens aqui que você vai encontrar. Lembra lá, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, né? Então você tem as classes aqui, você tem um filo que vai encontrar esses animais. Que são diversos tipos de espécies, né? São belíssimos, têm valor comercial, né? No mercado negro bem grande, né? Na verdade, nem deveria se comercializar esse tipo de espécie, né? Elas nasceram, né? Deus criou elas para viverem livre, né? Ninguém gostaria de ficar preso, ninguém gostaria de ficar engaiolado. Ah, professor, mas você tinha calopsita. É, né? Só que a calopsita, pessoal, ela é cruzamento artificial, né? Se você soltar a calopsita, provavelmente ela não vai conseguir sobreviver no ambiente, né? É igual quando determinados órgãos ambientalistas, né, pegam determinados animais, eles fazem todo um estudo para ver se eles conseguem voltar para o ambiente, se eles vão conseguir se alimentar sozinhos, se eles vão conseguir sobreviver. Se não, eles vão ficar no zoológico, eles vão ficar no parque de guarda, né, nacional ou estadual. Importância em relação ecológica, né? Eles se alimentam de pragas, né? Exercem um papel de controle biológico. Aqui, ó, os urubus têm função importante, né? São detrívoros, eles retiram, né? Essas carcaças, né? Eles vão ajudar, né? Nesse controle, porque poderia contaminar o ambiente. Controle de ratos e cobras, né? Por exemplo, gaviões, corujas são consumidores de ratos, né? Então eles acabam se alimentando desses animais que podem se tornar perigosos no ambiente, né? Na limpeza da natureza, como eu falei com vocês, ó, os urubus consomem carcaça de animais mortos, pode alcançar altitudes que contêm gás ozônio para se limpar, né? Então, são importantes na limpeza, né? No lazer, inspiração e beleza, né? Por que lazer? Porque algumas pessoas podem fazer observação, né? Pode ter alguns pássaros em casa, pode ouvir o canto, né? Deles e são bem bonitos. Mutualismo, vocês estudaram lá, também no segundo bimestre, né? É uma relação benéfica, né? Uma relação interespecífica, né? De espécies diferentes, né? Entre, né?
o mamíferos, né, com vacas e elefantes, né, que tem um pássaro palito, né, que ele vai ficar tirando o carrapato, né, desses animais. E as aves são, por instinto, né, sedentárias ou gregárias, né, elas vivem em grupo, tá? Então, dificilmente elas vão viver separadas, são poucas, tá? Geralmente elas vão viver mesmo em grupos. E já está para finalizar aqui essa primeira parte, essa parte de hoje, onde as suas fezes, né, fertilizam o solo, né, para ajudar na fertilização. Seus ovos e carnes são fontes de proteína, né, bastante alimento. Se tiver ovo em casa, todo dia eu como. Ajuda a espalhar semente, né, faz a disseminação de espécies. Essas espécies conseguem conquistar novos habitats, né, novos ambientes onde elas vão conseguir chegar, porque pensa que eu moro no Santa Rita, aí um pássaro comeu algum fruto aqui no Santa Rita, ela voou lá para o Brasil Novo, e lá ela acabou defecando e essa semente vai germinar lá. Então, vê, essa árvore era exclusiva do Santa Rita, agora ela já vai estar lá no Brasil Novo. Então, os pássaros, eles ajudam a perpetuar as espécies, tá? As aves são por instinto sedentárias, né, que eu falei para você, ajudam a espalhar a semente, na polinização, o exemplo do beija-flor, né, fazer a reprodução das plantas, fertilização do solo. Hoje em dia não se utiliza tantas fezes, viu, pessoal? Tá? Hoje em dia pararam, né? Tantas fezes de animais, mais o adubo orgânico mesmo, né? Porque poderia conter é, ervas daninhas, tá? Isso poderia trazer prejuízo para a agricultura. Então, hoje em dia, pouca se utiliza, né, fezes, né? E aqui você tem, né, curiosidade, né? Aves parasitóides, né, e megalópodes não deitam sobre o ovo, né? Elas chocam no meio da folhagem, né? Então deixa elas na folhagem. Tem aves aqui parasitóides que elas criam, né, filhote de outras aves. Elas pensam que são delas, ficam lá, ela pode também se alimentar, né? A ema é a maior ave, né, da América do Sul, pesa cerca de 35 quilos, né? Um peso de aluno do sétimo ano aí. E seus ovos medem de 14 por 8, né? Pesa 700 gramas, bem pesado. Um, um, um pouco menor, né? Se você pegar 1 quilo de feijão, né? Um pouquinho menor, né? E essa espécie tem ninhada com cerca de 40 ovos, né? Que se incubam em 48 dias. Então, fica incubado 48 dias, né? Eles colocam bastante para ver se consegue sobreviver ao ambiente, né? Das 23 mil espécies existentes em todo o mundo, no mínimo 200 estão em extinção por causa do seu valor econômico, né? Elas são importantes no mercado negro, né? Tem um valor muito caro de determinadas aves, né? São os traficantes de animais. De todos os seres vivos, são as aves que apresentam temperatura mais elevada, cuja média fica em torno de 40 a 43 graus, né? Elas estão com metabolismo bastante ativo. Normalmente é mais elevado nas fêmeas, porém, quando os machos se encarregam de incubação, é ele quem apresenta temperatura mais elevada, né? Porque eles têm que chocar. Então, a temperatura, seu metabolismo é acelerado por causa da incubação, né? Por causa que ela tem que chocar os ovos. Então, para manter uma temperatura adequada, ela tem que ter um corpo também quente, né? O canto, né? Algumas espécies são mudas, outras apenas piam e outras são cantoras, né? Você pode observar que tem pássaros que não emitem nenhum som. Tem alguns que piam, que é para se comunicar com seu filhote, comunicar com o parceiro, né? Para reproduzir, e outras não, ficam cantando, tem um belo canto, né? Espécies de algumas famílias acompanham o canto de movimentos variados, né? Requebras e acobracia. Então, quando eles estão cantando, eles ficam dançando, né? Ficam balançando, aí eles fazem voos bem bonitos, né? Reunir as espécies, né? Gregárias, reunir casais, advertir algum perigo, chamar os filhotes que se distanciaram, indicar local mais apropriado para a construção de ninho, né? E isso são funções do canto e do pio para as aves, né? Algumas cantam durante todo o ano, outras apenas na época da reprodução, né? Que é para conquistar aquela fêmea, né? E migração, né? Isso é um fenômeno ligado à reprodução e à procura de alimento, ok? Porque as aves elas precisam sair de determinado local, procurar um local onde tenha mais alimento e é propício na temperatura para conseguir a reprodução. Então, por isso que elas fazem esse processo migratório, né? E a migração se dá por procurar alimentos, fuga de predadores, mudanças climáticas, né? Todas as aves em forma de bando migratório se dispõem em forma de cunha, né? Aqui, ó.
forma de ver. Okay? E elas não param, direto. Os movimentos de migração processam sempre seguindo determinadas rotas, sendo as aves guiadas pelo instinto, pela reação do sistema nervoso. Estava passando uma reportagem no BBC, não, no Discovery, que eles colocaram, né, o colar aqui, né, o radarzinho, para verificar para onde elas migram, né? E eles viram lá que tinha determinadas aves que elas se separaram, elas só faziam um percurso. E há muito tempo atrás, por causa de caça, elas não passavam por determinada região, elas quebraram. E esse local onde tinha caça, muito tempo atrás, acabou, foi proibido. E o que aconteceu? Gerações futuras começaram a utilizar essa rota. O que os cientistas começaram a perceber? Isso está ligado ao gene, né? Essa questão hereditária. Essas informações de rotas, ela passa de geração para geração. Eles viram lá que mesmo as aves nunca terem passado por aquele local onde tinha caçadores, agora é proibido, gerações futuras que não conheciam, nunca tinham passado por aquele local, começaram a utilizar. Então, eles perceberam que isso é questão hereditária, que isso é questão de gene. Okay? E alimentação, né? Podem ser frutíferos, onívoros, comer tanto fruta, carne, carnívoros, né? Persívoros, come peixe, necrófagos, né? Que come carniça, como urubu, insetívoro, que vai comer inseto, né? Andorinha, pica-pau, malacófago, né, que come molusco, nectívoro, né, néctar, e fitofagos, né, que se alimentam de planta, né, que vai se alimentar do açúcar da planta. Ok, pessoal? Nós vamos ficando por aqui hoje. Amanhã o nosso encontro será através do aplicativo Zoom, tá? Falei um pouquinho mais rápido porque é revisão e vocês já estudaram isso aqui, tá? Quando for um conteúdo mais novo, aí a gente vai com calma, né? Detalhando. Mas como vocês já estudaram isso aqui, já está meio martelado na cabeça de vocês, será uma revisão, por isso que foi um pouquinho mais acelerado. Qualquer dúvida, me mande mensagem. Até amanhã. 10h40, né? Na nossa aula, que será através do aplicativo Zoom, como eu falei para vocês. O EAD voltou. Paciência, tá? Vai dar tudo certo, beleza? Vai dar certo, confio. Tenha paciência. Logo, logo passaremos dessa, beleza? Tchau, saudades. Até a próxima.